Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 9 de agosto. Estamos juntos em mais um programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre aposentadoria e reforma da Previdência. É o tema desta edição do programa. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, interagir, mandar também sua pergunta e muito mais. O nosso programa hoje, ele está imperdível. E desde que foi apresentada pelo governo federal em dezembro, a proposta de reforma da Previdência tem gerado polêmicas. De um lado, os que consideram essencial para as contas públicas. De outro lado, os que julgam prejudicial para os trabalhadores. E diante dessa resistência de diversos setores, nos últimos meses o projeto ele acabou sendo alterado de forma a tentar facilitar a sua aprovação no Congresso. O governo ele vem dizendo que as transformações no texto estão dentro do previsto e que com elas a economia da reforma será diminuída em 20%, de 800 bilhões em 10 anos para 630 milhões. E para nos ajudar a entender mais sobre estas mudanças, entender mais sobre este tema que falamos que é muito polêmico e cercado de dúvidas, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Almir Reis, ele que é advogado previdenciário. Também vai nos ajudar a entender mais sobre esta temática o Dr. Eliseu Leite, ele que é membro da Comissão de Seguridade Social da OAB Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados, mas agora vamos acompanhar uma reportagem de Joyce Fernanda que mostra que o tema ainda gera muitas dúvidas também nas ruas da região metropolitana do Recife. Acompanhe junto. A Previdência Social funciona como um seguro para a pessoa que não pode mais trabalhar, seja por conta da idade, de uma doença ou invalidez. Para ter direito a esse benefício, o trabalhador deve pagar uma contribuição mensal durante determinado tempo para o INSS. Mas que tempo determinado seria esse? Essa é uma pergunta que tem sido feita por muitos brasileiros, que já há alguns meses vêm ouvindo falar da reforma da Previdência, proposta pelo governo federal como uma das estratégias para trazer ao país o equilíbrio econômico. Será que a maioria de nós está por dentro dessas mudanças e concordam com elas, caso a reforma seja aprovada? Tô sim, mais ou menos eu tenho acompanhado pela televisão. Eu acho... Você pode comentar um pouquinho sobre ela também. Eu acho que fica uma situação muito difícil, pra gente, trabalhador, que eles estão criando assim coisas que eu creio que vai gerar mais desemprego. Não, porque isso é roubo. Eles soube se aposentar. E os pobres não estão se aposentando por causa deles. Prejudica os pobres, né? Que eu notei que o tempo de serviço deixa de existir por causa do tempo, E a gente tem que trabalhar e não sabe quando vai se aposentar. Discordo porque eu tenho 12 anos na minha frente para conseguir e se por acaso eles vierem mudar essa atitude, vai complicar para mim aqueles que ainda não têm um trabalho fixo. Hoje o desemprego está muito grande e todo mundo procura um culpado. E fica essa alternativa, essa pergunta no ar. Então, gente, qual seria a idade ideal para a aposentadoria do trabalhador, na opinião de vocês? Mudaria a idade, para 50 anos, para homem e mulher. Quanto tempo de contribuição? Teria um tempo para contribuição? Teria, eu creio que 30 anos. Mulher pelo menos com 48 anos, homem 55. Devido ao nosso dia a dia, eu achava que os homens deviam se aposentar por 55 e a mulher por 50. Vamos entender melhor a reforma então. Acompanhe aí. Na regra atual, a gente pode se aposentar sem idade mínima, mas com tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Na nova regra, seria 62 anos para mulheres e 65 para homens, com 25 anos de contribuição. Sobre o benefício integral,
Hoje, o que vale é que a soma da idade e do tempo de contribuição deve totalizar 85 para mulheres e 95 para homens, respeitando o tempo mínimo de contribuição de 30 anos, no caso das mulheres, e de 35, no caso dos homens. Se tiver reforma, vai ficar assim: 40 anos de contribuição para atingir 100% do salário. O valor da aposentadoria corresponderá a 70% do valor dos salários do trabalhador, acrescido de 1,5% para cada ano que superar 25 anos de contribuição e 2% para o que passar de 30 anos, 2,5% para o que superar 35 anos. Vamos agora às pensões. Atualmente é permitido o acúmulo de pensão com aposentadoria, mas se tiver a reforma, será mantida a vinculação ao salário mínimo, com possibilidade de acumular aposentadoria e pensão, com limite de até 2 salários mínimos. Pronto! Esses são alguns pontos que vão sofrer alterações depois da aprovação da reforma. Mas muitas dúvidas ainda existem na cabeça do trabalhador. O que você pode dizer a mim sobre essa reforma? O senhor aceitaria ou não? Eu tenho 26 anos de serviço. Eu tenho 46 anos. Essa reforma vai mudar alguma coisa para mim? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no estúdio do programa Assunto do Dia. Pois bem, ótima reportagem aí da Joyce Fernanda, um tema, como a gente bem frisou no início do programa, um tema bem polêmico, cercado de dúvidas também. Daqui a pouquinho a gente vai responder essas duas dúvidas que ficaram aí no ar, nossos telespectadores, né, que contribuíram também com essa reportagem, deixaram duas dúvidas que serão respondidas pelos nossos especialistas daqui a pouquinho, mas a partir de agora a gente vai abrir o espaço do programa para que você venha participar, venha interagir, venha mandar a sua dúvida. A gente vai responder essa dúvida também ao vivo nesta edição do Assunto do Dia. Então vamos logo lançar a enquete de hoje. A nossa pergunta que queremos fazer a você que está em casa é esta aqui. Vamos conferir agora a pergunta de hoje. A enquete do dia é a seguinte: você que está em casa acredita que a reforma da Previdência ela deveria ser mais discutida antes de ser votada? Sim ou não? Essa é a nossa pergunta e você já pode responder através do 3424-1977. É a nossa linha interativa, ela está aberta e disponível para você responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Você também pode interagir através da internet. O nosso espaço facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage, nosso espaço lá na internet, facebook.com/assunto do dia. Participa também através do nosso WhatsApp. O nosso número é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E antes de lançar, mais uma vez mostrar as perguntas dos telespectadores que mandaram pra gente aqui no estúdio, eu queria dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados que vão nos ajudar a entender mais sobre o tema. Almir Reis, ele que é advogado previdenciário, seja muito bem-vindo aqui ao Assunto do Dia. Bom dia, Valdson. Bom dia a todos em casa. É um prazer enorme participar do programa. Também queria dar as boas-vindas ao Eliseu Leite. Eliseu é membro da Comissão de Seguridade Social da OAB Pernambuco. Eliseu, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite para tratar de um tema tão importante para toda a população. Na reportagem a gente viu duas dúvidas, a gente ouviu ali duas perguntas, a pergunta do Isaac José, ele que é cobrador de ônibus, e também do Lúcio Ferreira, ele que é montador de imóveis. E a gente vai mais uma vez exibir essas perguntas e vocês vão nos ajudar a responder a esses questionamentos. É um tema cercado de dúvidas, muita gente tem perguntas e a gente vai lançar aqui a primeira pergunta. Começar o programa diferente já lançando a pergunta do telespectador, vamos conferir de quem é a primeira pergunta. O que você pode dizer a mim sobre essa reforma? O senhor aceitaria ou não? O que é que vocês podem dizer sobre a reforma? É a dúvida do Isaac José, cobrador de ônibus. Vocês aceitariam ou não? Votariam sim ou não para a reforma da Previdência? Eu defendo que é necessário sim uma reforma da Previdência, mas tanto eu como Eliseu, como os maiores especialistas, também discordam dos termos em que está proposta a reforma. A reforma, da maneira como ela está colocada hoje, ela não combate efetivamente os privilégios que ainda persistem nas regras previdenciárias. Então o que a gente defende precisa atualizar sim a legislação previdenciária. A gente vive hoje uma realidade demográfica completamente diferente daquela que a gente tinha há 30, 40 anos
atrás. Mas, ao mesmo tempo, defendemos que ela não pode acontecer de forma drástica, sem discussão, como quer o governo federal. Então, uma coisa é mexer nas regras para melhorar, para aprimorar. Outra coisa é praticamente acabar a Previdência, como quer fazer o governo federal, da maneira como ele colocou até a presente data. Eliseu concorda também? Concordo plenamente com tudo que o Dr. Almir falou. Eu acho que a reforma também é necessária, mas não do modo que está sendo tratada pelo governo e, sobretudo, criando vários factoides, fazendo com que a população fique correndo à torta e à direita para se aposentar. Né? Falando de déficit da Previdência, que eu acho que vai ser um tema que vai ser abordado mais à frente no programa de hoje. Ok, vamos ver agora de quem é a próxima pergunta. Temos outra dúvida vindo lá da rua, a dúvida do Lúcio Ferreira, ele que é montador de imóveis, e o questionamento dele é o seguinte, confira. Eu tenho 26 anos de serviço, eu tenho 46 anos, essa reforma vai mudar alguma coisa para mim? 26 anos de contribuição, 46 anos de idade. Se for aprovada agora, né, vai mudar alguma coisa para o Lúcio Ferreira? Infelizmente vai, né, Almir? Muda Infelizmente tudo, vai, praticamente. muda tudo para ele. Ele tem 26 anos de contribuição, ele iria se aposentar com 35 anos de contribuição e com 55 de idade, né? Se a reforma for aprovada como está sendo proposta, ele vai precisar trabalhar até os 65 anos. É praticamente isso, porque ele cria uma regra de transição que é uma regra confusa. O principal problema da reforma da Previdência é a questão da segurança jurídica. Imagina só, Valdson, tu começa a contribuir há 30 anos atrás, acreditando que, quando eu for me aposentar, as regras são aquelas que estão colocadas. E do dia para a noite muda tudo. Então, qual é a segurança jurídica que a população vai ter para confiar na Previdência, para ficar contribuindo, quando a gente não sabe nem quais as regras que vão valer no momento de aposentar? Então, no caso dele, por exemplo, vai ter uma idade mínima para aposentadoria, que não tinha quando ele começou. Talvez se ele pudesse ter feito a opção no passado, olha, já que não tem segurança com relação às regras, eu vou contribuir para uma previdência privada. Mas ele não teve essa opção, porque ele confiou na Previdência, confiou que quando ele fosse aposentar, seriam aquelas regras que estão colocadas, que estavam postas no momento. E de repente muda tudo. Então, se ele fosse aposentar hoje, ele aposenta com 35 anos de contribuição, independentemente de idade mínima. Se ele for aposentar depois da reforma, vai ter que verificar o que é que foi aprovado. E hoje, o que é que teria de previsão para ele, Eliseu? Aquele acréscimo de 30% no tempo que falta para alcançar os 35 anos. Então, no caso dele, faltariam aí 9 anos. Seriam 9 anos mais 30% e mais uma idade mínima que ainda não há definição de como vai ficar a regra de transição. Essas incertezas e essas dúvidas, questionamentos, isso tem aumentado também a procura da população? Quem está próximo já de se aposentar, já tem o direito de se aposentar, está buscando logo informações e querendo logo, antes que essa reforma seja aprovada? Sem dúvida. Eu acho que também é uma realidade lá no escritório do Dr. Almir. Todos os dias, várias pessoas buscando se aposentar, com medo da reforma, muita gente achando que a reforma, inclusive, já aconteceu. Ontem eu tive a oportunidade de estar num banco e servidores lá do banco, no caso da Caixa Econômica, todos correndo para se aposentar e perdendo dinheiro com isso, porque nessa ânsia do medo da reforma, muita gente não se planeja, não busca a orientação do especialista, seja um advogado, seja um defensor público da União, e sem fazer conta, porque para se aposentar tem que fazer conta, e sem fazer conta, vai e pede a aposentadoria. Na verdade, ela vai no INSS e aceita o que o servidor do INSS vai oferecer para ela, sendo que ela não está pensando se ela estava próxima a atingir os 85 pontos se fosse mulher, 95 se fosse homem, se trabalhasse mais 6 meses, ela poderia ganhar 30% a mais do benefício. Eu acho que também é uma realidade lá com o Dr. Almir. Um dos poucos ramos que não passa por crise, mesmo com todo momento de recessão econômica que vive o país hoje, é a advocacia previdenciária. Pra você ter ideia, a gente tem muitos amigos que militam na área e houve um aumento médio de demanda de cerca de 100% por conta dessa questão de reforma da Previdência. Só para tu ter uma ideia perfeita da situação. Se ano passado eu quisesse me aposentar, eu tenho que primeiro agendar por INSS. O INSS vai receber minha documentação, vai avaliar se eu tenho direito ou não. Esse agendamento levava em torno de 15 a 20 dias para acontecer. Hoje, se eu tentar agendar esse mesmo benefício para o INSS, ele vai me colocar numa data para comparecer à Previdência em janeiro, fevereiro, março do ano que vem. Então tá levando em média 6 meses só para eu ter o direito de comparecer ao INSS para entregar a documentação para avaliar se eu preencho ou não os requisitos para aposentar. E vale salientar que algumas agências não tem nem vaga. Você vai tentar, por exemplo, vou agendar na APS da Mário Melo.
não tem vaga. Há um desespero. Essa é a palavra-chave para a gente retratar o que vive hoje a população. Todo mundo quer se aposentar, mesmo que perdendo alguma coisa, porque tem a expectativa de que se não se aposentar agora, não se aposenta mais. E essa não é a realidade. A gente vai tranquilizar o pessoal durante o programa de hoje, que na verdade, mesmo que sejam alteradas as regras previdenciárias, aqueles que preencheram os requisitos na vigência da legislação atual vão poder exercer o direito deles, mesmo depois da reforma eventualmente ser aprovada. Como é que vocês avaliam, né? O que é que tem contribuído para esse desespero da população? Faltou discussão sobre o tema? O cenário atual aqui do nosso país também contribui? Essa questão de ter sido aprovada a reforma trabalhista? Como é que vocês analisam? No geral, no panorama geral, o que é que tem causado esse desespero? Na minha visão, houve um assodamento. Foi muito apressada a apresentação da reforma da Previdência. Se você investigar aí os meses que precedem a apresentação da proposta de reforma, tu vai observar que quem, na verdade, lançou os termos se reuniu com banqueiros, se reuniu com economistas, se reuniu, na verdade, com quem tem poder econômico. Com as classes sindicais, com os especialistas na matéria, houveram pouquíssimas discussões. Então, houve uma pressa muito grande em apresentar uma reforma com o intuito de sinalizar para a sociedade que, de fato, olha, vamos mexer aqui nas regras, é urgente, se não reformar hoje, não consegue pagar amanhã. Então, essa discussão ela tem que voltar a estaca zero, colocar todo mundo na mesa, chamar especialistas, chamar quem tem realmente propostas efetivas para resolver o problema da Previdência e não fazer uma reforma pensando só no viés econômico. Quando a gente falou no começo do programa, a gente falou de uma mudança, né, nesse texto original da reforma da Previdência, e o governo fala ali, né, em 10 anos, uma queda muito de arrecadação com essa reforma da Previdência. Quando se fala nessa alteração, podem acontecer outras alterações? É interessante que aconteça? Como é que vocês... Existe essa expectativa de mudar mesmo mais coisas no texto, sem prejudicar muito? Já houve algumas mudanças, como, por exemplo, para ter uma aposentadoria por tempo de contribuição integral, a proposta originária exigia 49 anos. Nessa proposta que foi aprovada, já são apenas 40 anos, né? Não é apenas, mas mudou. Eu acredito, particularmente, que vai acontecer a reforma. Vai acontecer, mas não do modo como está sendo posto. Eu acho que terão outras alterações, a sociedade está mais atenta a isso, e fazendo pressão para que os políticos possam chamar a sociedade para discutir. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre reforma da Previdência. E a partir deste momento vamos acompanhar as notícias da internet sobre o tema e quem traz as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quarta para você e para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. E o destaque de hoje está no G1. INSS fará pente fino em aposentadoria por invalidez. Veja como se preparar. Serão convocados mais de 1 milhão de pessoas. São 1.500.000 pessoas que estão há mais de 2 anos sem perícia médica. Desse número, 530 mil recebem o auxílio-doença e mais de 1 milhão são aposentados por invalidez com menos de 60 anos. O governo federal anunciou que, após a operação realizada para revisar o pagamento do auxílio-doença, o INSS revisará as aposentadorias por invalidez já a partir deste mês. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, cerca de 160 mil tiveram seus auxílios-doenças cancelados. Agora a gente volta ao estúdio, estamos falando hoje sobre Previdência Social e a gente vai ao estúdio para tirar outras dúvidas sobre esse assunto. Valdson. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Por falar nesse pente fino, a gente quer saber agora dos convidados. E também tem gerado ali uma busca muito grande nos escritórios de advocacia, muita gente com dúvidas, muita gente que está em casa que tem, né, esse benefício, está preocupada, muita gente também tem certeza em relação a esse benefício. Será que vai cortar, não vai? O que é que se leva em consideração quando se faz um pente fino como este? O beneficiário ele faz uma nova avaliação, faz uma nova perícia para verificar se está apto ou não a continuar recebendo esse benefício? Funciona assim na prática? Vamos explicar bem para o pessoal de casa entender o que danado é pente fino.
Quando você tem um benefício indeferido pela Previdência, você precisa procurar o Poder Judiciário, seja com advogado, seja com a Defensoria Pública, para eventualmente o Judiciário avaliar se o INSS acertou ou se ele errou quando eventualmente indeferiu o benefício previdenciário. Quando você procura o Judiciário, ele concede o benefício e diz, INSS, é tu que tem que reavaliar se essa pessoa vai continuar preenchendo os requisitos para continuar a receber o benefício previdenciário. Só que em muitas situações, o INSS simplesmente ele deixou de chamar essas pessoas. O INSS não convocou para fazer a reavaliação e agora resolveu convocar todo mundo de uma vez só. O que é que está acontecendo na prática? Você recebe a cartinha do INSS, olha, tem que marcar perícia para saber se continua realmente preenchendo os requisitos para receber o benefício previdenciário. Mas quando você tenta agendar o benefício para fazer a perícia na Previdência, não tem vaga. Quando não tem vaga, quando você não consegue agendar o benefício, o INSS simplesmente está cortando o seu auxílio-doença, aí vem e coloca na imprensa, olha, 80% dos benefícios foram cortados, era um alvo de fraude. Não, não é bem assim. Até porque se o benefício for cortado pela Previdência, a pessoa pode voltar a procurar o Poder Judiciário para saber se eventualmente o INSS acertou naquela situação ou se ele tornou a errar, o que já tinha acontecido anteriormente. Porque esses benefícios que estão sendo reavaliados são aqueles que foram alvo de concessão judicial. Então já teve um juiz batendo o martelo e falando em algum momento que essa pessoa preencheu os requisitos para estar recebendo o benefício. É importante frisar que como o benefício foi concedido judicialmente, o cidadão tem a ideia de que esse benefício é para sempre, que ele vai receber por toda a vida. E não é assim. Esses benefícios concedidos judicialmente estão sendo alvo dessa revisão, que não foi fixado a data de cessação do benefício, o INSS está convocando as pessoas para que seja revista a situação. E agora também no caso da aposentadoria por invalidez, que o cidadão, como tem em mente de que por ser invalidez, por ter sido constatado uma incapacidade naquele momento, total e permanente, ele não pode ser revisto. E pode sim. Então, esses segurados estão sendo convocados para que seja feita uma nova perícia médica, a fim de que seja constatada a continuidade da incapacidade laborativa. A gente viu agora, né, a notícia da internet, Tânia Silva trouxe essa informação, e a gente, quando tem dúvida, geralmente recorre à internet. Usa a internet como fonte de pesquisa, mas lá encontramos muitas verdades que nos auxiliam, nos deixam bem informados, mas também encontramos mitos, e esses mitos muitas das vezes atrapalham também esses mitos, né? A gente vai mostrar aqui algumas dúvidas comuns na internet e vocês vão responder se é mito ou verdade, trazer uma explicação para que a gente fique sabendo mais sobre o tema que estamos discutindo hoje aqui no nosso programa. A primeira informação que tem na internet, que é muito comum também na internet, é de que a reforma da Previdência ela é desnecessária. Mito ou verdade? Na minha concepção, isso é um mito. O que a gente discorda é dos termos em que está sendo proposta a reforma da Previdência, que precisa de uma atualização nas regras, precisa sim. E eu vou dar um exemplo clássico aqui. Minha mãe teve 4 filhos naturais e mais 3 adotivos. Minha avó teve 6 filhos. Minha bisavó já teve 8 filhos. Então você hoje, na prática, dificilmente vai ter uma família com tantos filhos assim. Então você vive uma realidade demográfica completamente diferente da que se tinha 30, 40, 50, 60 anos atrás. Então se você tem menos pessoas na base financiando as aposentadorias que hoje estão ativas, você precisa estar sempre atualizando as regras previdenciárias para o sistema continuar fechando as contas. Então essa ideia de que não tem que fazer nenhuma reforma, isso é um mito. Mas também a ideia de que se não fizer reforma do jeito que o governo quer, vai acabar o dinheiro, também é mito. Isso. Eu também concordo que é um mito, que a reforma é necessária, mas que ela deve ser discutida. E também não deve ser importados formatos de outros países, como o governo está falando, por exemplo. Não, porque na Europa todos os países têm idade mínima, vamos fixar uma idade mínima para o Brasil. Mas se ele quer importar o formato da Previdência de lá, que importe também a saúde, a segurança para toda a população. Ok, vamos até uma próxima tela. Temos aqui outra informação, mito ou verdade, que sem a reforma o governo terá de aumentar os impostos. Mito ou verdade? Mito. Sem dúvida alguma, mito. O governo ele quer colocar na cabeça das pessoas de que tem 2 opções. Ou aumenta os impostos ou eu reformo a Previdência. Isso é o que Henrique Meirelles falou hoje pela manhã já e o que
indiretamente já vinha se costurando no governo para que a população tenha a noção de que só tem essas duas escolhas. Não, dá para você manter parte das regras previdenciárias, mexer em boa parte delas sem ter que alterar a carga tributária do Brasil. E por quê? A gente está acostumado a escutar a vida toda que, na verdade, olha, a Previdência está quebrada, que hoje compromete 65% do PIB só com Previdência. E isso não é verdade. Existe um estudo do TCU, recente, de junho desse ano, que fala o seguinte: se eu levar em consideração todas as receitas previdenciárias e, ao mesmo tempo, todas as despesas previdenciárias, o déficit acarretado pelo não fechamento das contas corresponderia a 3% do PIB tão somente. Então, enquanto uns falam em 3%, outros já falam que esse mesmo número é de 65%. Então, há uma disparidade muito grande nesses dados, de modo que a gente precisa ter dados sérios, estudos realmente comprometidos, para a gente chegar a um denominador comum. Perfeito. A reforma ainda não foi aprovada e a gente já vê, né, o aumento de impostos. Isso. Cada dia está mais difícil, né? Gasolina já aumentou, tem outros impostos também. Tinha a proposta, né? Não sei se vai mais à frente essa questão do imposto de renda também, de aumentar o imposto ali cobrado na Receita, junto à Receita Federal. Isso, eu li uma matéria hoje de manhã que o ministro Meirelles estava falando exatamente isso. Se não houver reforma, teremos que aumentar o imposto de renda. Ok, vamos ver, né? Agora, vocês falaram que o quanto precisa, né, de debater ainda, precisa de muita discussão, mas a gente vê uma certa pressa na votação para que seja votada essa reforma da Previdência. Ainda há tempo para se discutir a reforma da Previdência antes de ser votada? Essa é uma temática bastante impopular. Toda vez que eu falo em mexer com regras previdenciárias, eu vou, na verdade, levar aí a manifestações, eu vou levar pessoas na internet aí, em redes sociais, questionando, reclamando que o governo precisa realmente cortar privilégios para depois pensar em reformar a Previdência. Como essa é uma temática impopular, eu acredito que é muito difícil, mas muito mesmo, que o governo consiga aprovar esse texto da reforma da Previdência da maneira como está colocado hoje. Se ele fizer algumas concessões, ele tem alguma possibilidade de conseguir aprovação. Mas do jeito que está hoje, dificilmente ele vai ter esse ganho na votação, porque ele precisa de um quórum muito elevado, Valdson. Ele tem que ter 308 deputados favoráveis ao tema em 2 turnos para aí sim conseguir aprovação. Então, na minha visão, ele não consegue aprovar esse texto. Ok, vamos ao próximo ponto. Temos aqui outra afirmação, mito ou verdade, que a Previdência Social não tem déficit. Mito ou verdade? Aí eu acho que é verdade. Minha opinião é que a Previdência Social realmente não tem déficit. O que está sendo passado para a população é uma maquiagem, digamos assim, do governo em relação aos cálculos da Previdência, em relação às fontes de custeio da Previdência. O que o governo federal está colocando é que as contribuições dos empregados e dos empregadores não pagam a Previdência Social, sendo que ele está excluindo do cálculo algumas fontes, algumas receitas da Previdência previstas constitucionalmente, que são, por exemplo, COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, quando ele exclui essas fontes de receita da Previdência e coloca só como receita para a Previdência Social as contribuições dos empregados e dos empregadores, aí sim há déficit, sendo que ele está excluindo essas outras fontes de receita da Previdência. A resposta do Eliseu é perfeita. Exatamente isso. O que é que acontece na prática, Valdson? Na Constituição Federal, você tem a Previdência, ela prevista lá num capítulo que ela não está sozinha. Ela está num capítulo chamado Seguridade Social. E o que danado é Seguridade Social? É a junção de previdência, assistência com saúde. E para financiar essas 3 situações, você tem tributos específicos lá previstos na Constituição. E o governo, na hora de dizer que a Previdência está quebrada, que as contas não estão fechando, ele leva em consideração parte das receitas. Então, se eu levar em consideração todas as fontes de receita que estão lá na Constituição, essa discussão ela vai ser bastante acalorada. Porque o governo continua dizendo que tem déficit. Mas se, na verdade, a gente levar em consideração tudo o que a Constituição diz, se eu prezar exatamente pelo que quis o Constituinte lá em 88, a gente não poderia falar em déficit na Previdência. Mas essa é uma discussão muito boa para ser travada e isso tem que, na verdade, ser melhor discutido, tem que ser, na verdade, melhor enfrentado pelo Congresso antes da gente trabalhar com essa possibilidade de aprovar a reforma da Previdência da maneira como está colocada. Ok, vamos até outro ponto agora. Mito ou verdade que sem a reforma os aposentados e pensionistas eles correm o risco de não receberem o benefício no futuro? Aí eu acho também que é um certo mito, porque assim, a reforma é necessária, não do jeito que está sendo colocada, mas também dizer que se não houver reforma, as pessoas vão
parar de receber os benefícios do futuro, eu acho que é um certo exagero. Eu acho que é, de qualquer forma, uma certa pressão que o governo tem colocado na sociedade para que a reforma seja aprovada. Não sei se o doutor Almir tem a mesma opinião. É um mito completo. E ele usa como exemplo para justificar que, olha, isso vai acontecer, ou melhor, já está acontecendo. Olha o Rio de Janeiro, olha Minas Gerais, olha o Rio Grande do Sul. São realidades, olha a Grécia, olha Portugal, são realidades completamente diferentes da realidade brasileira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Almir, como é que não tem nada a ver? O Rio Grande do Sul está ali, Minas Gerais está ali. É um outro formato de previdência. Ali a gente chama de regime próprio. E lá existiam calos históricos que, se você não contornasse, que você não corrigisse, ia acontecer o que de fato a gente está presenciando hoje. Mas é uma realidade completamente diferente, são institutos diferentes. Um é previdência social, o outro é regime próprio, de modo que essa história de que se não reformar acaba o dinheiro, isso é conversa para boi dormir, tão somente para a população acreditar que na verdade tem que reformar de todo jeito. Ok, vamos à outra tela. Outro ponto, mito ou verdade, que é a idade mínima, né, de 65 anos para aposentadoria. Ela prejudica os trabalhadores de baixa renda? Verdade, verdade. Porque geralmente o trabalhador de baixa renda, ele começa a trabalhar mais cedo. Vamos lá, um exemplo, ele começa a trabalhar com seus 17, 18 anos e ele vai ter que trabalhar até os 65 para poder se aposentar. Aquele cidadão que tem uma condição financeira melhor, geralmente começa a estagiar e depois vai trabalhar, depois que se forma, tem um curso superior, ele começa a trabalhar mais tarde. E, consequentemente, se ele vai começar a trabalhar mais tarde, ele vai chegar com um tempo de trabalho menor aos 65 anos. Então, com toda certeza, a fixação da idade mínima de 65 anos prejudica, sim, aquele trabalhador de baixa renda que vai ter que trabalhar mais tempo. Concordo. É uma verdade plena e o governo diz que é justamente o contrário. O governo fala o seguinte, olha, hoje o baixa renda já aposenta com 65 anos. Hoje ele já tem uma idade mínima. E na verdade não é assim, Valdson. Não é assim de jeito algum. Eu vou dar um exemplo clássico para você aqui. Imagina um estivador do porto, aquele que carrega peso, que trabalha ali no transporte de mercadorias. Tu acha que uma pessoa como essa vai ter condições de chegar a 65 anos carregando peso no porto ainda? Não tem. Mas geralmente ele começou mais cedo no mercado de trabalho. Então, o cálculo mais justo aí para saber quando se deve aposentar é aquele que leva em consideração a junção da idade com o tempo de contribuição. Quem começou mais cedo, deve sair mais cedo. Quem começou mais tarde, quem pode fazer uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, um PhD, esse sim, tem que sair mais tarde. Esse pode esperar até os 65 anos. Mas aquele que começou aos 12, 13, 14, ajudando o pai, depois começou como aprendiz, depois teve que ralar desde muito cedo, enquanto estava no colégio ainda, esse não é justo, não é razoável que só possa sair do mercado de trabalho aos 65 anos. Ok, vamos até uma próxima informação. Temos aqui a última tela agora para saber se é mito ou verdade, que o trabalhador ele só se aposentará se contribuir por 49 anos com a Previdência? Na verdade, é um mito, esse também. O que o governo quer fazer com a reforma, que não é mais 49 anos, é 40 anos, né? No caso, ele terá que contribuir 40 anos para ter uma aposentadoria na modalidade integral. Agora ele vai poder se aposentar antes. A partir de 25 anos, se ele também cumprir o requisito da idade, ele vai se aposentar antes dos 40 anos de contribuição. Entretanto, o benefício dele não vai ser integral. Ok, temos várias participações também através do WhatsApp, através da nossa fanpage, muita gente participando, perguntando, e tem uma dúvida aqui, sem identificação, mas a pessoa quer saber o que é o fator previdenciário. E ele vai deixar de existir? Vai deixar de existir. Por quê? O fator previdenciário é um redutor no valor dos benefícios que é aplicado quando você se aposenta muito jovem. Então, a título de exemplo, como a gente não tem idade mínima aqui no Brasil para se aposentar, então uma pessoa que aposenta com 53 anos de idade, porque já tinha os 35 de contribuição, pode aposentar hoje? Pode. Fechou os 35 anos, ela pode requerer aposentadoria. Só que para inibir que ela possa se aposentar tão jovem, ganhando muito, o governo criou um redutor, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1999, que toda vez que você se aposenta com a idade baixa, você tem um redutor no valor do benefício para desestimular que você queira se aposentar naquele momento. A partir do momento que você estabelece uma idade mínima para aposentadoria, o fator previdenciário ele perde o sentido. Temos aqui outra participação. Bruno Costa quer saber como é que é feita a contribuição à Previdência Social. Todo mundo faz essa contribuição ou não? Faço um complemento à pergunta do Bruno. Não. Quem deve contribuir? Aquele trabalhador, empregado, certo? Em que ele tem o recolhimento dele e o recolhimento do empregador. O contribuinte individual, que é aquele que exerce sua atividade de forma autônoma,
Temos também o contribuinte facultativo, que também pode contribuir para a Previdência Social. Temos agora a contribuição também daquela dona de casa, que também pode contribuir para a Previdência Social. E tem aqueles segurados obrigatórios e segurados facultativos. Ok, vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Você que está em casa, ainda tem dúvidas sobre o tema, manda para a gente, participa, aproveita a oportunidade. Estamos recebendo 2 profissionais que entendem e muito sobre o assunto, 2 especialistas no tema, então manda aí através da nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet, 99418-1206, é o nosso WhatsApp, também está aberto, disponível para você mandar quantas dúvidas você tiver sobre a temática. Daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo e responder para você. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre reforma da Previdência. Você que está em casa, tem dúvidas, pode mandar para a gente, 3424-1977 é a nossa linha interativa, ela já está aberta e disponível para que você participe, deixe aí sua pergunta, daqui a pouquinho ela vai ser respondida. E olha só, atualmente o texto aprovado pela Comissão Especial criada para analisar a PEC da Previdência está pronto para ser votado no plenário da Câmara. No entanto, o governo está em busca de votos de aliados indecisos ou resistentes para colocar o projeto em votação. Para aprovar a reforma na Câmara, será necessário o apoio de pelo menos 308 deputados em 2 votações. Se aprovado o texto, ele será encaminhado para o Senado para outros 2 turnos de votação. Respeitando essa regra, né, que tem que seguir essa regra, será que mais ou menos em quanto tempo, se seguir a risca, né, se o governo conseguir também esses votos, com quanto tempo de expectativa a gente tem essa reforma aprovada ou não? Porque é preciso obedecer isso, né, Almir? O projeto está pronto para ser votado no plenário. Ele já passou pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e está pronto para ser levado para o plenário. Qual o grande problema? O governo não tem interesse em levar para o plenário hoje, porque se ele levar hoje, ele não consegue o número de votos mínimos necessários para aprovar o projeto. Mas se ele tivesse esse número mínimo hoje e colocasse para votar amanhã, até ser efetivamente aprovada, considerando que são 2 turnos na Câmara, mas 2 turnos no Senado, ele levaria em torno de 40 a 45 dias para conseguir a aprovação final do texto. Ou seja, lá para final de setembro, a gente teria um novo regramento na legislação previdenciária. Só que isso, na prática, não tem chance de acontecer. O Centrão, que é uma das bases de apoio do governo federal, já anunciou hoje pela manhã que, olha, já te ajudei demais com relação ao impeachment aí, então, com relação à reforma da Previdência, eu não voto. Isso é matéria para se votar em começo de mandato, porque ano que vem tem eleição, e se eu votar isso agora, ano que vem eu não volto para cá. A população não vai me reeleger. Então, é mais ou menos por aí. É bem complexo, né, Almir? Bem complexo. A gente não sabe se o Centrão, com essa afirmação, está dizendo, ó, tô aqui, vamos negociar. Ok. Muitas dúvidas estão chegando, o WhatsApp também, através da nossa fanpage. A gente vai começar a responder essas perguntas para ganhar tempo, né? Para dar tempo de responder e atender a você que está em casa nos acompanhando, que tem dúvidas, muitas dúvidas sobre o tema. Vamos seguir aqui com o nosso WhatsApp para responder a essas perguntas que estão chegando. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode conectar e acessar, deixar sua pergunta. Temos aqui a primeira dúvida, a dúvida é da Maria. Ela disse que há quase 90 dias ela deu entrada na aposentadoria, mas até hoje ela não recebeu nenhuma resposta. Foi na agência e nada. Tenho 66 anos de idade e 14 anos e meio de contribuição, né? O que é que eu faço? Minha documentação já está lá, o que é que eu posso fazer? Tenho que esperar mesmo? Não tem que esperar, em hipótese alguma. Ela tem que dar entrada na Previdência, é requisito para conseguir o benefício passar primeiro pelo INSS. Só que se o INSS recebeu essa documentação, passou 30, 60, 90 dias e ainda não emitiu um pronunciamento, Maria, você não tem que aguardar indefinidamente. Você pode fazer uma reclamação na ouvidoria da Previdência para requerer que esse seu benefício seja avaliado com rapidez, com celeridade. E se você não quiser mais esperar pela Previdência, você pode procurar o Poder Judiciário. Você procura um advogado ou procura a Defensoria Pública, que ele vai ter todas as instruções
de o que fazer para conseguir essa sua aposentadoria. Ok, temos aqui outra participação agora da Maria Auxiliadora. Ela disse que contribuiu por 3 anos como doméstica no INSS. No momento, ela disse que sofre de hipertensão e também de labirintite. Ela quer saber se tem direito ao auxílio-doença, tem algum auxílio ou benefício do INSS. Ela hoje tem 48 anos e está desempregada. Pois não. Ela teria direito ao auxílio-doença, mas assim, é preciso saber se ela está dentro do período de graça. Eu não sei há quanto tempo ela parou de contribuir, mas se ela parou de contribuir recentemente, vamos supor, se ela parou de contribuir até 1 ano, é caso de auxílio-doença. Ela tem que requerer uma agência do INSS, pedir a concessão do auxílio-doença. É importante frisar que esse período de graça é aquele período em que você ainda continua como segurado da Previdência Social, que é de 1, 2 ou 3 anos. No caso, ela não tinha mais de 120 contribuições pelo caso, então no máximo ela vai ter esse período de graça por 2 anos. Ou seja, nós estamos em 2017, ela tem que ter parado de contribuir até 2015. Se ela parou de contribuir em 2014, 2013, ela não teria mais direito a esse benefício do auxílio-doença. Teria que voltar a contribuir para solicitar o benefício. É Maria o nome dela, né? Isso, Maria Auxiliadora. Pequeno complemento, Maria Auxiliadora. É bom lembrar que doença não se confunde com incapacidade. Para você ter direito a um benefício da Previdência, não é só estar doente. Quem está gripado tem direito? Geralmente não. Tem que estar incapaz para o trabalho. Então essa incapacidade ela vai ser aferida pela perícia médica da Previdência para saber se no caso concreto essa tua doença está chegando ao ponto de incapacitar você para o trabalho e realmente justifica a concessão de uma aposentadoria ou de um auxílio-doença. Ok, a dúvida agora é do Matuto, ele que é de Carpina, ele gostaria de saber o seguinte, ele disse que trabalha para ele mesmo, vendendo picolé e tem 40 anos de idade, ele disse que não contribui com o INSS, ele queria saber com quantos anos ele tem direito de se aposentar, não que ele queira se aposentar, ele fala, mas ele queria saber mais ou menos a idade média. A gente lembra, se você tem alguma dúvida, manda para a gente através de mensagem, não adianta estar mandando mensagem de voz, nem estar telefonando aqui para nosso WhatsApp, tem que ser mensagem de texto, acesse o nosso WhatsApp que a gente responde. Olha só, nunca trabalhou de carteira assinada, tem 40 anos de idade, queria saber se em algum momento ele pode se aposentar. Ele tem direito de se aposentar sem ter contribuído com o INSS? Não, sem ter contribuído pelo INSS, ele não tem direito de se aposentar. O que muita gente confunde é o benefício assistencial, popularmente conhecido como LOAS, que não é uma aposentadoria, como o próprio nome diz, é um benefício, que são outros requisitos. No caso do telespectador, ele tem 40 anos de idade e nunca contribuiu. Se ele começar a contribuir agora, de acordo com as regras atualmente vigentes, ele teria que contribuir, nesse caso, para ele vai ser mais vantagem se aposentar por idade. Então, ele teria que contribuir no mínimo 15 anos e esperar 65 anos de idade, no caso do homem. É isso, Almir? Eu vou dar uma dica para Matuto agora, que está lá em Carpina assistindo a gente. Matuto, o governo quer botar uma regra nova agora que vai te exigir 25 anos de contribuição para poder aposentar por idade. Eu fiz uma conta agora de cabeça, se tu começar a pagar hoje, daqui a 25 anos tu vai ter 65 de idade e vai poder aposentar, associando o critério da idade e do tempo de contribuição que está previsto na reforma. Então existe uma forma de filiação à Previdência que é bastante interessante, que se aplica ao teu caso que vende picolé em Carpina, que é o microempreendedor individual. Tu precisa pagar tão somente 5% do salário mínimo por mês para se filiar à Previdência. Então para você é super interessante ser segurado do INSS, porque tu está coberto aí, adoeceu, tu vai ter direito a auxílio-doença, quando tu tiver com idade elevada, tu vai poder se aposentar. Então é muito interessante que a população que exerce algum tipo de atividade, mesmo que informal, que se filie à Previdência, além de ajudar nas contas do INSS, vai te ajudar lá na frente, quando tu adoecer ou quando tu precisar se aposentar. Ok, dúvida seguinte é da Lenira Reis, ela que mora no Sancho, ela diz o seguinte, essa reforma precisa ser mais debatida sim, e acredito que ela tem que ser analisada melhor antes da votação. É aqui a opinião da nossa telespectadora, a Lenira. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte, o meu esposo quer saber o seguinte, ele tem 47 anos de idade, 30 anos de carteira assinada e 12 anos de insalubridade. Ele tem condições de se aposentar, mesmo perdendo algum percentual? 47 anos de idade, 30 anos de carteira assinada e 12 anos como atividade insalubre.
A atividade insalubre, ela enseja um aumento de 40% no tempo de contribuição. Como ele tem 12 anos apenas de atividade insalubre, não seria um caso de aposentadoria especial, seria um caso de aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão dos períodos especiais. Mas é preciso analisar a documentação dele para saber se está de acordo com a legislação vigente. É preciso que ele tenha, dependendo do caso, o PPP, eu não sei se essa atividade dele insalubre foi realizada antes de 95, mas acredito que não. Então é necessário ver qual é o agente nocivo, se ele está exposto a ruído, se ele é um vigilante, se ele é um eletricista. Teoricamente sim, daria para ele se aposentar, mas é preciso dar uma analisada na documentação dele. Temos aqui outra participação da Lloyd, ela diz o seguinte: meu esposo, ele foi aposentado em 2012, pois ele ficou sem resistência na perna. Ele pode pedir aposentadoria ou desde 2012 que ele está no benefício? Eu acho que ele está no benefício e quer pedir a aposentadoria por invalidez, pode ser isso, né? Se não for, ela vai corrigir mais adiante. Ela está marcada a presença lá no INSS no dia 21 de setembro. Ela diz que está com osteoporose, com problema na coluna, no fêmur, enfim. Ela se internou em fevereiro com anemia, tomou um monte de medicamento. Vocês acham que tem a possibilidade de me aposentar, pois não posso trabalhar, pois vivo nos médicos todos os dias, psiquiatra, clínica médica, enfim, ela lista aqui vários especialistas que ela está frequentando. Ela quer que diga alguma coisa, se ela pode se aposentar. Cadê? Continuação. Tem 57 anos de idade e o esposo dela tem 61. E ele está com medo de perder. Se tem a possibilidade, no caso do esposo, é de perder a aposentadoria, né? Tem 61 anos, foi aposentado em 2012 por conta da sem resistência na perna. Ele pode perder se ele for passar por esse pente fino? Eu tenho uma boa notícia para Lloyd. Se ele está realmente aposentado por invalidez, essa legislação nova que estabeleceu a possibilidade de reavaliação, de chamar quem já estava em gozo de benefício, de aposentadoria, ela trouxe também exceções. Como o teu marido tem mais de 60 anos de idade, ele está fora do pente fino. Então pode ficar tranquilo em casa, pode deixar ele descansando, assistindo a gente, que ele não vai ser convocado para reavaliação na Previdência. Já no teu caso, Eliseu vai fazer questão aqui de responder. No caso dela, é preciso, como o homem bem frisou anteriormente, se essa doença dela realmente incapacita para o trabalho, para a gente não confundir doença com incapacidade. Se ela estiver realmente incapaz para o trabalho de modo total e definitivo, ela certamente será considerada uma aposentadoria por invalidez. Se essa incapacidade for total e temporária, é caso de auxílio-doença. É preciso ela agendar no INSS e ser submetida a uma perícia médica. Caso ela esteja inconformada com o resultado dessa perícia, ela pode procurar o judiciário. Ok, temos aqui outra participação, agora a dúvida do Tiago Macedo. Ele deixa o seguinte questionamento: como é que funciona atualmente as regras para políticos e funcionários públicos? Será que vai mudar alguma coisa para eles também? Tiago Macedo. Tiago, existe um mito muito grande que políticos se aposentam com um mandato, com 2 mandatos só. Hoje as regras para políticos já são muito próximas das regras aplicáveis para o regime geral de previdência, que é para o pessoal do INSS. A tentativa da proposta aí de reforma da Previdência é de equiparar ainda mais, deixar ainda mais próximo. O grande problema são as distorções ocorridas no passado. Então tem situações, por exemplo, no Mato Grosso, que um deputado com uma legislatura, tinha deputado aposentado com 30 anos de idade. Imagina, o cara com minha idade, aposentado já, porque conseguiu se eleger para um mandato. Tem situações no passado de governadores que eram vice-governadores, então somente não era nem eleito como governador, mas que exerceu o mandato durante uma viagem do governador e que se aposentou porque exerceu o mandato durante 28, 29, 30 dias. Essas aposentadorias são absurdas. E isso, na prática, existe muito pouco ainda no nosso dia a dia. Poucos estados ainda concedem nessas situações. As regras para parlamentares já são um pouco mais duras do que eram no passado, mas ainda assim existem benesses que estão sendo aí corrigidas na proposta de reforma da Previdência. O grande problema é que mesmo na proposta de reforma, Valdson, ele está preservando a situação daqueles políticos que já tinham mandato antes. Então a proposta para os políticos não é tão dura quanto é para os segurados da Previdência. Ok, temos outra pergunta, agora chegou através da nossa linha interativa. A dúvida é da Ana Maria, ela que é de Camaragibe. E a dúvida dela é a seguinte: meu esposo é aposentado com um salário mínimo por tempo de contribuição. Caso ele venha a óbito depois dessa reforma da Previdência, vou poder ficar com a pensão? Vai poder ficar com a pensão sim dela, normalmente. O que o governo quer é assim, o que ela não vai poder, se for o caso dela no caso, é acumular pensão com benefício se passar de 2 salários mínimos. Ou seja, ela vai receber a pensão dele, né, do caso do marido. Se ela trabalhar e se aposentar, e se for até 2 salários mínimos a soma
da aposentadoria dela com a pensão, ela vai continuar recebendo normalmente. Ok, vamos a mais uma pergunta agora da Maria do Socorro, de Dois Unidos. Ela diz o seguinte: meu esposo era militar e deixou uma pensão por morte para o meu filho, que é deficiente mental. Com a reforma, o meu filho ele pode perder essa pensão? Também gostaria de saber se mesmo com essa deficiência, o meu filho pode assinar documentos de empréstimos? Vamos lá. É bem interessante a pergunta dela, porque a gente está mexendo aí com princípios do direito. Ela, na verdade, como o marido faleceu e ele era inválido, ele tem a figura do direito adquirido. Então, mesmo que a legislação mude, tire a figura do filho deficiente, o que não vai acontecer, dificilmente vai se alterar a lei para tirar deficiente da condição de dependente. A única chance dela perder essa pensão dele é se o filho eventualmente conseguir se recuperar. Porque mesmo um deficiente, ele pode conseguir estudar, ele pode conseguir ter um grau de instrução relativamente alto, e ele pode vir a não precisar mais do benefício. Mas dependendo do grau da deficiência, quando ela é muito grave, mesmo estudando, mesmo concluindo o segundo grau, dificilmente você consegue ter uma vida em condições de normalidade. Então, nesse caso dele, não vai perder a pensão, mesmo que passe a reforma da Previdência. Com relação à possibilidade de assinar documentos, aí é que tem um ponto mais interessante ainda. No passado, todo deficiente ele tinha que ser interditado para que alguém respondesse por ele. Mas foi lançado um Estatuto da Pessoa com Deficiência que, na verdade, visa inserir efetivamente os deficientes na sociedade. Então, hoje, só em situações extremas é que é o caso de um representante assinar por ele. Ele mesmo com a deficiência, a ideia desse estatuto é que ele possa firmar contratos, ele possa casar, ele possa participar efetivamente da sociedade. Ok, temos aqui agora a participação do Fabiano, ele que mora aqui no Recife. Ele diz o seguinte, a opinião dele é a seguinte: com essa Câmara que volta por barganha, né? A Câmara acredita que está voltando hoje por barganha. Esse governo conseguirá sim aprovar a reforma da Previdência? Ele diz ainda este ano. Vocês acreditam que ainda este ano essa reforma pode ser aprovada ou não? Eu acredito que vai acontecer a reforma, mas, mais uma vez, não do jeito que está. Esse ano, eu não sei, eu acho difícil ser aprovado. Eu não sei a opinião do Almir, que é especialista político também, além de advogado, diga-se de passagem. Olha, tanto eu como Eliseu participamos de um movimento em Brasília intitulado Pela Verdade na Previdência. E esse movimento ele faz visitas constantes a deputados, a gabinetes, a assessores, para colher ali o termômetro da situação. Como é que tá? Passa, não passa? Hoje eu te falo com muita propriedade. Se ele colocar para votar hoje, não passa, ele não tem os 308 votos. O grande problema qual é? O governo já percebeu que não vai conseguir aprovar. Mesmo barganhando, mesmo liberando emenda para a base do parlamentar, o parlamentar sabe que quando ele votar, que ele for lá no município dele pedir voto, o eleitor vai dizer: obrigado, viu? Graças ao senhor não me aposento nunca mais. Então ele sabe que essa temática mexe com a vida de todos nós. Então dificilmente eu acredito que ele tenha força para aprovar por meio de proposta de emenda à Constituição. Há um grande detalhe que está passando despercebido às vezes, que é a possibilidade do governo fatiar essa reforma da Previdência. Almir, que história é essa de fatiar? Nunca vi falar disso. Simples, boa parte da temática que está na PEC, ele não precisa de 308 votos para eventualmente aprovar. Mas como ele colocou tudo na Constituição, então ele exige para tudo ali os 308 votos. Qual a ideia? Você dividir a PEC, tirar o que precisa de 308 votos e deixar na PEC. E o que não precisa, você aprovar por meio de uma lei ordinária, de uma lei complementar ou de uma medida provisória, que exige um quórum mais reduzido. Então a medida provisória, se ele lançar, amanhã já está valendo. Claro que tem que ser validada pelo Congresso depois, mas está valendo já de imediato. Então, o grande pulo do gato do governo qual é? Fatiar essa reforma e conseguir aprovar boa parte por medida provisória ou lei ordinária. A título de exemplo, foi o que aconteceu em 2015, com 8595, a regra que está vigente hoje. Perfeito. Ok, vamos aqui a mais perguntas, temos muitas dúvidas. Agora a pessoa não se identificou, mas disse que tem 57 anos, é uma mulher e faltam 4 anos para completar os 30 anos de contribuição. Ela quer saber se vai sofrer com as mudanças da Previdência ou vai conseguir se aposentar com as regras atuais. Então, se houver mudança, certamente ela vai ser afetada, né? Ela vai precisar daquele 30% a mais de pedágio para se aposentar por tempo de contribuição. Ok. Outra dúvida que chegou aqui, a pessoa não se identificou, muita gente telefonando, ligando para a gente, mas a gente lembra mais uma vez, só mensagem de texto que a gente vai ler aqui no nosso programa. É a Natilde, ela que é de Olinda, tem 51 anos, ela queria saber dos entrevistados o seguinte: quais as chances, ela diz que tem
ela diz que é doente, tem asma crônica, mas nunca contribuiu com o INSS. Será que ela pode se aposentar por invalidez? Veja, a aposentadoria, Eliseu já falou muito bem dessa temática mais cedo, a aposentadoria é para quem paga. Se você não paga INSS, a questão é diferente, é o que a gente chama de BPC, LOAS, amparo assistencial. É um nome só, é um benefício só, mas que tem vários nomes. Então, nesse caso, para quem não contribui, é o caso de requerer esse amparo social. Mas não basta só ter a doença, você tem que ter a incapacidade. No caso de asma, eu também tenho asma. Eu posso me aposentar porque tenho asma? Não, porque no meu caso a doença não chega a me incapacitar para o trabalho. Mas pode ser que no seu caso, essa doença gere realmente incapacidade, porque ela tem um quadro crônico, como você relatou aqui para o programa. Então, o caso era interessante você começar a contribuir para a Previdência, se filiar ao INSS para falar de aposentadoria. Almir, eu não tenho condições de pagar INSS porque eu não tenho recursos. Aí é o caso de requerer esse amparo social. Esse amparo social, além de ter a doença que venha te incapacitar para o trabalho, você tem que provar também que é pobre, que tua renda per capita familiar, que é tudo que você ganha na casa, dividido pelo número de componentes, ele é inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, os requisitos para quem não paga são mais gravosos. E onde ele busca informação, né? Onde a pessoa busca informação sobre o LOA, né? LOAS. LOAS. LOAS é o benefício essencial que LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Ele pode buscar informação na Defensoria Pública da União, pode buscar informação no INSS, no próprio posto, naquele CAPS, no 35, no advogado de confiança. Tem várias formas de buscar informação sobre isso. Muita gente confunde esse benefício com aposentadoria, mas não é uma aposentadoria. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, 2 vagas para auxiliar de cozinha. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.041 é o salário. São 2 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos juntos agora conferir a próxima oportunidade de trabalho. Agora tem 2 vagas para auxiliar de padeiro. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$ 1.200. São 2 vagas para auxiliar de padeiro. Vamos juntos conferir agora a próxima oportunidade de trabalho. 4 vagas para balconista, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.200. 4 vagas para balconista. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão. Anote o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o programa Respondendo Mais Dúvidas. Hoje, no programa Assunto do Dia, o tema Reforma da Previdência. E quem ligou pra gente e mandou uma dúvida foi a Conceição Cruz, ela que é de Engenho do Meio, e a dúvida dela é a seguinte, olha só. Depois da reforma, mesmo que quem não contribua, né, ali para a Previdência, a mulher ela vai se aposentar com que idade? Isso é um mito, na verdade. Mulher que não contribui, ela não se aposenta. Mas como recebe o que a gente chama de LOAS, de amparo social, muita gente tem a impressão de que, estou aposentado, porque o valor também é um salário mínimo. Mas, pessoal, quem não contribui não se aposenta. Quem não contribui pode receber aquela chamada LOAS, ou amparo social, ou benefício assistencial. Nesse caso, o que vai acontecer é que vai haver uma elevação da idade mínima para se requerer esse amparo social. Hoje a idade mínima é de 65 anos, tanto para homem como para mulher. Não estou falando de aposentadoria, estou falando de amparo social. E se a reforma passar, essa idade mínima para alcançar esse amparo social, ela vai ser elevada para 68 anos. Mas ainda continua valendo os 65 para quem não contribui.
Ok, temos aqui outra participação através do nosso WhatsApp. A pessoa não se identificou, mas disse que tem 36 anos de contribuição, já deu entrada no INSS, não conseguiu porque o INSS negou. Ele disse que recorreu aqui ao setor de recursos do INSS já faz 3 anos e até agora nada. Disse que é vigilante e tem 56 anos. O que é que deve fazer? No caso dele, ele deve procurar o judiciário. Ele recorreu administrativamente, o recurso está demorando muito. Se não quiser mais esperar, ele tem que procurar o judiciário. Se ele é vigilante, tem 36 anos de contribuição, ele já tem direito a se aposentar. Eu não sei o caso dele, se ele é vigilante, se ele tem PPP, se ele pediu na modalidade especial, que é com 25 anos, ou por tempo de contribuição, que seria no mínimo 35 anos. Mas em ambos os casos, ele já teria direito, não é? E ele pode procurar o judiciário. Não precisa esperar a resposta desse recurso administrativo para ir buscar o judiciário. Ele, a qualquer momento, pode procurar um advogado de confiança ou a Defensoria Pública da União e ajuizar a ação. Só uma dica para ele. Se ele não quiser esperar, ou na verdade quiser esperar, não quiser ir para o judiciário, ele pode fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS. Essa reclamação geralmente tem funcionado. Tá demorando 1, 2, 3 anos, tá muito maior do que o prazo que o INSS tem para julgar essa questão. Então, Almir, eu não quero ir para o judiciário agora. Eu prefiro confiar na Previdência porque eu tenho certeza que ela vai me dar o benefício. Vai na ouvidoria, isso pode ser pelo 135 ou no site do INSS, formaliza uma reclamação que a chance do teu processo passar a caminhar é muito grande. Outra dúvida, a pessoa pediu para não ser identificada, disse que o esposo teve trombose venosa 2 vezes e não se sente com condições de trabalhar. O trabalho dele é braçal. Desde 2014 ele está no benefício. Ele tem 50 anos de idade, 25 anos de contribuição em uma empresa e mais 3 anos em outra empresa. Ele pode ao menos ficar ali no auxílio-doença? Ele está recebendo auxílio-doença, né, como ela propriamente disse. O que ela pode fazer é pleitear uma aposentadoria por invalidez. Se acha que essa incapacidade dele é de forma total e definitiva, ele pode pleitear uma aposentadoria por invalidez. Administrativamente, se ele estiver insatisfeito com a resposta do INSS, pode procurar a justiça. É importante frisar, eu não sei se já aconteceu lá no escritório do meu amigo Almir, é que muitas vezes a pessoa está recebendo auxílio-doença, requer judicialmente uma aposentadoria por invalidez e o perito da justiça diz que ele está capaz, que ele pode voltar a trabalhar. Então, assim, é um risco que ele corre. Tem que estar muito certo de que essa incapacidade é de forma definitiva. Ok. Outra dúvida que chegou através do telefone, Maria José, ela que mora na Macaxeira, a dúvida dela é a seguinte: tenho 63 anos de idade e sou aposentada há 40 anos por invalidez. Com a reforma, eu posso perder a minha aposentadoria? Maria José, pode ficar tranquila em casa também descansando que você não perde sua aposentadoria. Por que não vai perder, Almir? Eu tô vendo que vai chamar não sei quantas pessoas. Mas como eu já disse pro telespectador anterior, para quem tem mais de 60 anos e já está aposentado, você não vai ser convocado por esse pente fino para fazer uma nova perícia, para saber se continua preenchendo os requisitos. Então, no teu caso, pode ficar tranquila, pode ficar só acompanhando as reportagens, só acompanhando aqui o programa, que você não corre o risco de perder seu benefício. A próxima pergunta é da Elba Borges, ela que é de Camaragibe, tem 53 anos e é funcionária pública há 30 anos. Está faltando aí 2 anos para que ela se aposente. Esta reforma vai mudar também este tempo? Pode mexer sim. Pelo que ela contou ali pra gente, ela tem 53 de idade e 30 de contribuição. Em tese, ela já atingiu o requisito tempo de contribuição. E por que ela não pode aposentar? Porque servidor público, para conseguir aposentar, já que tem uma idade mínima hoje de 55 anos, para ele conseguir se aposentar antes, ele tem que somar a idade com o tempo de contribuição. No caso de mulheres que ingressaram no serviço público antes de 98, se ela somar a idade com o tempo de contribuição e fechar 85 pontos, ela pode se aposentar. Hoje ela não poderia, porque somando os 50 com os 33, dá 83 tão somente. Por isso que ela fala aí que estaria faltando 2 anos. Talvez nem 2 anos, porque daqui a 1 ano tu vai ter 1 ano a mais de idade e 1 ano a mais de contribuição. Fechando 85 pontos, você vai poder aposentar. O que é que a reforma está prevendo para você? Ela quer que você pague um pouco a mais do que os 30 anos. Mas como você já tem 30 anos de contribuição, então não teria pedágio eventualmente a crescer no teu tempo de contribuição. O que vai precisar é ter essa idade mínima, que a legislação hoje estabelece como sendo 55 anos, mas que há o redutor para aquelas situações em que, somando o tempo de contribuição com a idade, você consegue suplantar 85 pontos. Ok, temos aqui outra participação, sem identificação, a pessoa diz que tem 65 anos de idade,
deu entrada na aposentadoria por tempo de contribuição de 15 anos, só que descobriu que não foram arrecadadas contribuições da última empresa durante 5 anos. Será que eu posso pagar esses valores para conseguir me aposentar? Eu acho que ele confundiu a modalidade das aposentadorias aí, que se ele tem 65 anos, requereu... É uma mulher. Ela Pela certamente fotografia, é uma mulher. foi uma aposentadoria por idade, né? Que ela só tinha 15 anos de contribuição, ela tinha 15 anos de aposentadoria por idade. Então, esse tempo que ela não recolheu, certamente o empregador não recolheu, não cabia a ela, à época, fiscalizar as contribuições do empregador. Cabe ao INSS fiscalizar as contribuições do empregador. No caso, se o INSS não aceitar esse período, porque o empregador descontava dela, mas não recolhia, ela pode, mais uma vez, como eu já disse, procurar o judiciário. Outra pergunta, agora através do telefone, Luciano José, ele que é de Camaragibe, ele disse que leu sobre uma CPI e que diz que não existe um rombo na Previdência. E o que está acontecendo é uma má distribuição, né? Vocês concordam com isso? Não concordam? Esse é o posicionamento, né? Uma má administração. Concordo, sim, sem dúvida alguma. Foi até um daqueles mitos lá, né, que a gente respondeu. A gente falou no começo, mas eu faço questão de repetir, porque isso é um tema bastante interessante. Existe uma CPI que quer discutir se a Previdência realmente está quebrada, como o governo está dizendo, ou se não está quebrada, como os especialistas dizem. Essa CPI é a CPI que está combatendo essa questão e ela é conduzida pelo senador Paulo Paim. E, na verdade, vários especialistas já foram ouvidos e continuam a ser ouvidos, a CPI ainda não acabou, e a conclusão parcial dela é no sentido de que as contas da Previdência, além de terem uma péssima gestão, elas são maquiadas. Há uma contabilidade artificial para justificar a figura do déficit para o governo poder defender a reforma da Previdência. É muito bom o telespectador não acreditar em tudo que escuta, em tudo que assiste. É importante, na verdade, pesquisar, vai ali no Google, pega um pouco mais de informação, vê o que fala o especialista A, vê o que fala o especialista B, para tu aí sim formar convicção. Não adianta só escutar um noticiário, meu Deus do céu, tá quebrado, é melhor reformar. Não é bem assim. Tem muita coisa por trás que é importante todos ficarem atentos para aí sim formar posicionamento com relação à questão. Ok. Outra participação agora é a participação da Irene. Ela diz o seguinte: gostaria de saber como faço para me aposentar, pois tenho 58 anos de idade e contribuí durante 18 anos e há 2 anos estou desempregado. Será que eu posso me aposentar? 58 anos de idade, 18 anos de contribuição, está desempregada há 2 anos. Se ela tem 58 anos de idade, o que, de acordo com as regras atuais, o que seria mais interessante para ela é a aposentadoria por idade. Se ela já cumpriu a carência de 18 anos, de contribuição à carência, no caso são 15 anos, se ela já cumpriu, ela terá que esperar até os 60 para se aposentar. Ela pode contribuir, ela pode voltar a contribuir para o INSS se ela achar necessário, até para aumentar a média dela, se bem que 2 anos não vai aumentar tanto, né, Almi? Mas ela pode voltar a contribuir, mas no caso dela o mais interessante seria a aposentadoria por idade, daqui a 2 anos. O grande problema de Irene é que se ela ficar sem pagar até os 60 anos e for acometida de uma doença que gera uma incapacidade para o trabalho, como ela está sem pagar INSS, não vai poder receber o auxílio doença. Se ela vier a falecer, o que ninguém quer que aconteça não, pelo amor de Deus, mas é um risco da vida. Você não vai deixar a pensão por morte para filho, para marido, então talvez seja importante tu voltar a pagar para melhorar essa tua média lá na frente, o valor final do benefício, e além disso tu tá segurada pelo INSS, que acontecendo algum infortúnio, acontecendo algum problema, tu vai poder reclamar alguma coisa do INSS. Ok, a dúvida agora do Benedito, ele disse que tem 53 anos de idade e tem em média 28 anos de contribuição. Em quanto tempo eu posso me aposentar? 53 anos de idade, 28 de contribuição. Pronto, e no caso dele, ele vai se aposentar, mais uma vez, de acordo com as regras atuais, com 35 anos de contribuição. Eu não sei se ele exerceu alguma atividade insalubre nesse período, mas se ele tem 53 anos de idade, a aposentadoria por idade, no caso do homem, atualmente é com 65 anos. Então, ele está mais próximo de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Teria que contribuir, no caso, mais 7 anos. Outra dúvida agora, a pessoa não se identificou, mas disse que tem 62 anos de idade, está pagando um complemento com carnê, existe esse tipo de pagamento, está pagando esse complemento para se aposentar com 65 anos de idade. É uma mulher, ela diz o seguinte: se eu parar de pagar, eu posso me aposentar agora, com 62 anos de idade? Ela informou quanto tempo de contribuição tem já? Não, ela disse que está pagando só um complemento, né? Através do carnê, tem 62 anos de idade, ela disse que já deu entrada
na aposentadoria está com muito medo de não poder se aposentar? Não, o complemento pode ser o seguinte, estava faltando algum tempo, ela trabalhou de carteira assinada há muito tempo, não fechou os requisitos necessários. Aí, para complementar o que ela eventualmente falta para atingir o requisito tempo de contribuição, ela pode estar, na verdade, complementando com o carnê para, na verdade, preencher esses requisitos. Então, se a reforma for passar, se mexer com as regras de aposentadoria, não pegaria ela em tese, porque se ela deu entrada, eu estou presumindo aqui que ela já fechou os 15 anos de contribuição. Se ela tem mais de 15 anos, com 62 de idade, ela pode ficar tranquila que mesmo que ela venha a ser atendida só depois da reforma da Previdência, ela não vai ser prejudicada com relação ao direito ao benefício. Outra participação, a pessoa disse que está no benefício de acidente de trabalho com ação judicial. Posso ser cortado do benefício? Ele disse que o advogado dele informou que ele pode receber num período de 5 a 10 anos. Isso procede? Ele receber esse benefício que ele conseguiu por conta de acidente de trabalho, ele conseguiu com ação judicial? Ele deve estar recebendo o auxílio-doença na modalidade B91, né? Enquanto a ação estiver em curso, o benefício não pode ser cortado. Já aconteceu de ser cortado, o advogado deve comunicar ao juiz para o juiz restabelecer esse benefício. Agora, esse benefício não tem um prazo estipulado, não. Ele vai durar enquanto permanecer a incapacidade laborativa. Outra participação agora sobre insalubridade. Mudará alguma coisa se a reforma ela for aprovada? Muda sim. Foi estabelecida uma idade mínima para a aposentadoria especial. Hoje eu só preciso preencher o requisito tempo de contribuição em atividades especiais. E esse tempo de contribuição ele varia de 15 até 25 anos. Então, preenchi os 25 anos de contribuição em atividades especiais, posso me aposentar. Se a reforma passar, além de exigir uma idade mínima para poder você alcançar esse benefício, ela está mexendo também com relação àqueles que trabalham com periculosidade. Por exemplo, um frentista que está exposto ali a uma explosão, um vigilante que está exposto ali a arma de fogo, um eletricista que está exposto a risco, né, de choque elétrico. Essas categorias, elas perdem o direito à aposentadoria especial. Então, só vai existir aposentadoria especial para aqueles que estão expostos a agentes nocivos à saúde. E, além disso, a legislação vai exigir que, além de estar exposto, que você tenha adoecido em razão da exposição que você teve a algum agente biológico, físico ou químico. Trocando em miúdos, para o pessoal de casa entender perfeitamente. Vamos imaginar que uma pessoa trabalha exposta ao agente nocivo ruído. Hoje, por trabalhar exposto ao ruído, isso gera o direito à aposentadoria para ele. Se a reforma passar, ele vai ter que comprovar que, além de estar exposto ao ruído, sofreu algum tipo de redução na questão auditiva, para aí sim conseguir o benefício de aposentadoria especial. Então, uma das categorias que mais está sofrendo com relação à reforma da Previdência são os trabalhadores que podem se aposentar em caráter especial. Ok, vamos fazer uma revisão agora. Temos aqui 10 perguntas de pessoas com a mesma dúvida em relação a que nunca contribuiu, tem mais de 60 anos, o perfil dessas 10 perguntas, mais de 60 anos, nunca contribuiu com a Previdência, o que é que faz para se aposentar? Josefa do Barro foi a última que mandou essa dúvida. Vamos resumir? Se não contribuiu, não se aposenta pelo INSS, mas tem direito ao LOAS. Exatamente. Como a gente tinha frisado, muita gente confunde a aposentadoria com o LOAS. Não necessariamente, se ela não contribuir, ela vai ter direito ao LOAS. Para ter direito ao LOAS, ela vai ter que preencher outros 2 requisitos. No caso, ser idoso, no caso, 65 anos, e não ser miserável na forma lá que a lei estabelece, ou ter alguma incapacidade laborativa e não ter renda também. Então, para você receber esse LOAS, você tem que cumprir esses 2 requisitos, o LOAS idoso ou LOAS por deficiência. É preciso atentar por um outro fato que tem acontecido bastante, o que é que tem acontecido? Geralmente, numa casa, o homem está aposentado e a mulher nunca trabalhou, porque o marido nunca deixou que ela trabalhasse. E, de repente, chega alguém na sua casa, chega alguém na sua comunidade e diz, olha, você tem direito a se aposentar, você não tem renda, você tem direito a se aposentar. E faz com que a pessoa assine alguns documentos junto ao INSS dizendo que está separada do marido e, consequentemente, recebe um LOAS. O que é que acontece? Está provado que o homem morre primeiro que a mulher. Eu acho, não sei se no história da minha é uma realidade, mas no meu escritório, eu acho que eu atendi apenas um homem pedindo a pensão de uma mulher. Geralmente é a mulher que pede pensão para o homem. E quando esse homem morre, quando o marido morre, ela vai pleitear a pensão por morte dele, que é maior do que o LOAS. Quando ela vai pleitear isso, você não disse que estava separada? Então é preciso ter cuidado com esse tipo de captação.
Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta e a gente vai ver agora o resultado da nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: você acredita que a reforma da Previdência deveria ser mais discutida antes de ser votada? Olha só, 91% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que a reforma da Previdência deveria ser mais discutida antes de ser votada. 9% disseram que não. Muito obrigado a você que ligou e participou. Estamos agora na reta final do nosso programa. É o momento de agradecer aqui a participação dos convidados. Eliseu Leite, muito obrigado pela sua participação. Eliseu, ele é membro da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco. Eliseu, um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, estou disposto a participar outras vezes. E o que é mais importante, antes de correrem para se aposentar, estudem, procurem, façam cálculo, procurem um especialista, seja um advogado, um contador de confiança, alguém. Faça cálculo, não vá na onda do governo de ter que se a reforma passar, você não vai se aposentar. Tem que estudar. Muita gente vai até ser beneficiada com a reforma. Poucas pessoas, é verdade. Mas existem alguns casos. Então, assim, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, Eliseu. Também queria agradecer ao Almir Reis. Almir Reis, ele é advogado previdenciário. Também obrigado pela participação. Um último recado, pode ficar à vontade. Valdson, foi um prazer enorme conversar com você, conversar com o seu grande público que está aí do outro lado. E eu me coloco à disposição para contribuir. Essa é uma temática muito interessante, que mexe com a vida de todos. O recado que eu deixo para você em casa é que não acreditem em tudo que vocês escutam. Pesquisem, se interem, vá na internet, que hoje tem uma gama de informações para aí sim você verificar qual a realidade com relação à necessidade ou não de reforma da Previdência. Grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!